Sejam bem-vindos a mais um episódio do Saúde a Sério. Aqui a nossa preocupação é a sua percepção sobre a saúde que você pode confiar, baseada em ciência, em literatura. Hoje nós temos um convidado muito especial, uma pessoa que se comunica como ninguém, é a autoridade no assunto, Dr. Fernando Maluf, médico, oncologista, cofundador do Instituto Vencer o Câncer e oncologista do Hospital Albert Einstein da Beneficência Portuguesa. Eu tenho a honra de estar aqui ao lado do fundador do Saúde a Sério, Eduardo Cordioli. E, Fernando, seja muito bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui. Daniel, Eduardo, super obrigado pelo convite. A gente tem um carinho grande aí por vocês, pelo hospital aí que o Eduardo também representa bastante. E vai ser muito bom, porque a gente vai falar hoje de coisas que são palpáveis, que não envolvem necessariamente altíssima tecnologia, que está à mão de todo mundo e que a gente vai conseguir, explicando isso um pouquinho melhor, fazer as pessoas entenderem o quanto que elas conseguem sim ter um controle da sua vida e o controle da sua saúde. Que maravilha. Fernando, sempre a notícia que vem, né, para quem lida com câncer, cada vez mais pessoas estão tendo casos de câncer de um lado, que assusta todo mundo, e de outro lado, pessoas que tiveram câncer cada vez mais encaminhadas para o tratamento e cura. Discrepante, né? Parece que as pessoas estão tendo mais câncer, não sei você que vai me dizer, parece que as pessoas estão curando mais. Queria que discorrer te entender um pouquinho sobre isso. É verdade. A gente sabe hoje que a incidência dos casos de câncer aumentam muito no Brasil e no resto do mundo. Tem cânceres que aumentaram nas últimas 2, 3 décadas mais de 20 a 30% a sua incidência. E tem vários motivos. Grande parte vai muito além do que as pessoas vivem mais e por isso estão mais expostas, mas também pelas questões do estilo de vida que a gente vai conversar sobre isso. Mas por outro lado, né, a mortalidade da maioria dos tumores tem diminuído. Porque o diagnóstico precoce tem sido feito mais frequentemente. Dois, porque os tratamentos curativos melhoraram. E três, porque os tratamentos não curativos, né, passaram a ser, em alguns casos, curativos. Então, hoje a gente começa a curar pacientes que não eram mais curáveis no passado. E eu acho que essa combinação, sim, reflete uma doença que só vem crescendo e uma mortalidade que vem diminuindo. Mas eu só queria fazer um parênteses. Ela vem diminuindo em locais, né, que têm acesso a todas as tecnologias. Quando a gente olha, por exemplo, o nosso país é dividido em duas partes, né? O país dos mais privilegiados e dos menos privilegiados. Esse país dos menos privilegiados, que comporta pelo menos 75, 80% da população, a mortalidade para vários tumores vem aumentando, né? Porque, obviamente, com o número de casos maiores, mais frequentes e sem melhorias extremas ou perceptíveis, a gente não está outra vez salvando mais pessoas do que a gente salvava há 10, 20, 30 anos atrás. Então, essa é uma realidade bem preocupante. Mas para quem tem acesso, né, a bons tratamentos, a bons exames de rotina, a mortalidade certamente vem caindo de modo muito importante. Perfeito. É uma realidade dura da gente observar, né? Quem pode tem, quem não pode prejudica. Fernando, as pessoas muitas vezes se assustam quando recebem um diagnóstico de câncer, né? E elas falam assim, mas eu não tenho ninguém na família que teve isso, como que isso está acontecendo em mim, né? Essa percepção de que a doença do câncer é uma doença 100% familiar. Não é assim que funciona, né? Na verdade, eu diria que é o oposto. De cada 10 casos de câncer, um é sabidamente relacionado a uma mutação. O que é uma mutação? É um gene que normalmente seria responsável por guardar o nosso corpo, por equilibrar o corpo, por harmonizar o corpo, e que quando ele tem uma mutação, ele perde a sua função. E aí o nosso corpo fica exposto a alguma célula que porventura vá se transformando, não é adequadamente reconhecida e não é adequadamente isolada e morta. Então a gente perde essa proteção. Então as mutações são responsáveis só por 10% dos casos de câncer. Ela pode vir do lado paterno ou do lado materno. Já a parte de estilo de vida ou de fatores ambientais, cigarro, álcool, coisas que a gente já sabe, né, obesidade, são responsáveis por pelo menos 40 a 50% dos casos. E aí você tem mais uns 30 a 40 de causas desconhecidas. Mas dentro dessas causas tem a história familiar, que não necessariamente é uma mutação,
mas alguma predisposição que a gente não sabe reconhecer qual é o gene que causa isso, que sim pode aumentar a chance de alguém ter o tumor. Por exemplo, uma mulher que não tem uma mutação estabelecida, mas tem uma mãe ou uma avó com câncer de mama, né, que é uma área que você é um especialista, ela tem uma chance um pouquinho maior de ter câncer de mama durante a vida do que uma mulher cuja mãe e avó nunca tiveram a doença. Você citou de cara fatores importantes, né? O álcool, o tabaco. Fernando, há 30 anos atrás, talvez as pessoas consumissem o tabaco e não sabiam o que aconteceria, e hoje todo mundo sabe, né? Mesmo quem consome sabe. Agora a bola da vez é o álcool. Ainda muita gente consome, entendendo que isso é só social, que eu posso é só uma cervejinha aqui, um vinho aqui. Qual que é a relação hoje sabida do ponto de vista científico do consumo de álcool com incidência de câncer? É, total, né? E eu falo o seguinte, né? Eu falo que tem muitas coisas na vida extremamente prazerosas, gostosas. Então a gente, assim, acho que temos que olhar a vida com alegria numa prateleira e responsabilidade na outra. Porque também não dá só fazer coisas que a gente não está muito afins. Mas o álcool, ele tem uma relação causal com o câncer, mesmo em pequenas quantidades. Significa que a gente não vai beber nada? Acho que se a pessoa gosta muito, não. Mas significa que a gente não deva acelerar. Beber muito e beber com frequência. Porque essa relação com o câncer é linear. O pequeno consumo de álcool aumenta o risco de alguns tumores. O consumo médio aumenta esse risco mais um tanto. E o consumo mais importante, mais um tanto. Então, sim, o álcool é um dos fatores de risco para vários tumores. Tem uma revista que nós três lemos bastante, chamada Lancet, uma das revistas mais importantes da nossa área, que mostra isso globalmente, uma análise do mundo inteiro de modo muito claro. Então, o álcool é um fator de risco de vários tumores, dentre eles câncer de mama, né? Mas também os tumores da região da cabeça e pescoço, do trato digestivo. Então, sim, é um fator de risco bastante claro. E falando do álcool, né? A gente entrevistou um cardiologista, o Dr. Tarso, e existe aquele mito que tomar uma taça de vinho por dia protege do coração. E ele desmistificou o mito, ele explicou o porquê do estudo, que era uma outra visão. É que, na verdade, as pessoas moravam numa situação que elas andavam muito, eram não era o álcool, era não ter obesidade, era fazer esporte. E ele foi explicando o porquê da confusão, né? Que às vezes em medicina tem muito isso. E que se criou esse hábito de tomar uma taça de vinho, dois, por causa daquele grande mito que mostraram que diminui. Como o peso dessas fake news, né? Por exemplo, esses hábitos que a gente vê na internet, tome um copo de vinho por dia que você vai diminuir a chance de ter câncer. Ou então, vamos fazer dietas diferentes para ter para evitar Alzheimer. Como fake news, e se você identifica um exemplo prático que pode levar ao aumento da incidência de câncer? Acho que é super importante essa pergunta. Eu separaria assim para te responder em 3 partes. A primeira parte, que eu acho que assim é altamente relevante, é as fake news matam gente. Isso é importante a gente entender. Isso não é só assim um joguete de palavras. Então, tem um estudo muito importante numa revista incrivelmente reputada também em câncer, que mostrou que de cada 10 postagens em mídia social, tá, a gente tem por volta de 5 postagens que são não acuradas, não são corretas. E nós temos de 1 a 2 que, além de não serem corretas, colocam, pelo direcionamento errado, em risco a vida de pessoas. E só 3, ou seja, 30% são corretas. O que eu quero dizer é que muita coisa que está na rede social, e a questão não é a rede social, quer dizer, poderia ser um jornal, poderia ser uma televisão, só que na rede social você não tem o filtro, porque você fala o que você está querendo, o que você está achando, etc. Então as fake news são algo que na minha área de oncologia é algo real. E é algo real porque na minha área, né, na área que eu atuo, é uma área que tem um campo para pessoas não bem intencionadas que querem se propagandear, vangloriar, ganharem 3 minutos de fama e luz
trabalharem bem, porque é uma área de pessoas que estão incrivelmente sedentas por algo para se curarem, para se salvarem, né? Para não morrerem de uma doença. Então, existe um cenário muito favorável para que a fake news tenha permeabilidade, tenha viralização, né? Se essa é a palavra. Então, a primeira parte é que, sim, tem documentação hoje de o quão frequente é a fake news e o quão maléfica, com risco de vida, ela pode ser, dependendo do que é a fake news, do que ela aborda. A segunda parte é que nós, né, profissionais de saúde responsáveis, temos o nosso papel de combater fake news, né? Então eu gravei um vídeo no Instagram para fazer todos os contrapontos das novidades agora, porque essas coisas fake news, elas vão e voltam, né? Elas são recorrentes. Então, se falava alguma coisa, aí depois percebeu que aquela coisa não teve, depois de um tempo, eco, aquilo adormece, aí vem com uma outra coisa. Aí depois essa outra coisa desaparece, aí aquela coisa de 5 anos atrás, ela volta outra vez. Então é uma coisa recorrente. Então a segunda parte, né, eu gravei um vídeo para falar por que ivermectina, albendazol, mebendazol não curam câncer, né? Porque agora isso é o assunto do momento. Então vários pacientes perguntam, Fernando, posso tomar ivermectina, albendazol, mebendazol, o mesmo remédio que era usado para tratar a Covid, né? E aí, então eu gravei um vídeo falando que, apesar do Mel Gibson, né, que deve ser um grande especialista em oncologia, ter falado que é ótimo, isso não funciona, né? Então tem o nosso papel de, não só médico, mas de cidadão e comunicador, de poder ajudar outras pessoas, não como vocês, né, no consultório, operando, ou eu clinicando, mas também participando nesse sentido. E eu acho que tem um terceiro parte disso, que aí para mim é uma coisa que as nossas associações deveriam fazer de um jeito muito, muito, muito melhor e mais rígido, que são, né, as punições para quem faz isso. Porque o que eu vejo hoje é que as pessoas fazem isso, sim, porque elas ganham fazendo isso, né? Elas ganham fama, ganham followers, ganham consultas, né? Ganham pessoas que vão lá fazer tratamentos esquisitos, mas elas só fazem isso porque elas sabem que elas não vão ser pegas. Sim. Porque se elas soubessem que elas vão ser pegas, que elas vão perder a sua licença médica, perder a sua licença qualquer outra, seja um dentista ou etc., que talvez respondam a processos importantes, eu tenho certeza que não pela questão do caráter, não pela questão do lado de valores pessoais ou humanísticos, mas pela questão da represália, elas não fariam isso. Então eu separei em 3 partes. Sim, faz mal, sim, mata a gente, nosso papel é combater, mas além do nosso papel de indivíduo, tem alguém por cima de nós, que seriam as associações, tá certo? E as leis que deveriam certamente cercar essas pessoas. Fernando, você é um baita de um comunicador, né? E assim, os seus conteúdos são incríveis. E o que eu percebo hoje em redes sociais é que poucos bons médicos se comunicam. Talvez um dos grandes problemas da medicina científica, da medicina robusta, segura, se é que a gente pode dizer assim, são os médicos que se dedicam ali ao seu consultório e aos seus serviços, isso é legítimo, mas não prestam serviço à população trazendo a informação robusta. E ao mesmo tempo, do outro lado, nós temos os médicos que não acompanharam a formação e que falam o que quiserem, da maneira que quiserem, só que são ótimos comunicadores, eles são sedutores. Você não acha que, enquanto os nossos conselhos não vierem com as punições, que nós, médicos, comunicadores, deveríamos incentivar outros médicos e começar a falar mais em comunicação? Você não acha que o papel do médico hoje também é comunicar, mas não para trazer paciente para o seu consultório, mas para trazer o bem à população, à comunidade? Não, eu não tenho dúvida. Eu acho que um dos motivos que muitos médicos não comunicam bem é porque os médicos têm receio de comunicar simples, traga para eles um conceito de que eles não são intelectualizados o suficiente para poder comunicar, não, mas para saber a medicina. Então, assim, eu tenho a minha carreira acadêmica, ajudo a coordenar serviços, tenho livre docência, mas eu não tenho nenhum verniz, nenhuma preocupação de quando eu vou gravar um vídeo no Instagram de falar complicado, porque se eu falar complicado eu perdi a minha missão, que é que a minha informação
chegue para qualquer pessoa de qualquer classe social e de qualquer classe de escolaridade. Então, na verdade, se a gente se comunica pensando, né, em demonstrar intelectualidade, ou seja, escolhendo palavras complicadas, a gente não está exercendo a missão de comunicador se a gente quer exercer essa missão, né? Na verdade, para mim, intelectualidade é você fazer chegar a informação para todo mundo. A informação certa, precisa e entendível para todo mundo. E eu acho que com essa questão agora das redes sociais, do mesmo jeito que a notícia ruim prejudica, a notícia boa ajuda. E então eu fui convidado agora para dar uma palestra sobre comunicação e medicina. E eu acho que hoje é função do médico, além das nossas funções de quem opera, de quem é um radiologista vai laudar, o patologista, os clínicos, o radioterapeuta, comunicar. Porque essa é uma ferramenta que hoje é uma ferramenta tão ampla que sim, ela pode ajudar muita gente. E ela pode ajudar muita gente para uma boa informação ou até para derrubar uma má informação. Então, eu concordo. O problema é que, no passado, as pessoas viam o comunicador de um jeito muito negativo. Como alguém que quer se vender, que quer aparecer, etc, etc, etc. Mas o fato é que, a despeito desse conceito antigo, hoje em dia, uma boa comunicação pode ajudar muito mais gente do que a gente ajuda no dia a dia do consultório. Então se a gente pode entrar outra vez nesse caminho e ajudar mais gente, eu acho que, na minha visão, é super importante. E eu acho que uma coisa importante é, isso não é para trazer mais paciente. E por que não é? Talvez seja um par-efeito, tá? Eu recebo pacientes, eventualmente, da rede social, mas eu não faço isso para ter mais pacientes. Mas por que é importante a gente focar na missão? Porque se a gente for ficar focado em rede social para trazer paciente, é o médico que está focado em fazer medicina para ficar rico. Qual é o problema disso? Você coloca o fim no meio. E aí você começa a fazer coisas que não são coisas ideais. E aí você começa a escorregar. Então, se o médico quer ter followers, esse é o objetivo principal, eu garanto que ele vai dar muito escorregada, fazer coisas incrivelmente inapropriadas só para ganhar um minuto mais de fama. E aí é o erro. Agora, se ele quiser ser um incrível comunicador e ajudar muita gente, sim, para efeito é que ele vai ter mais followers ou pacientes. Mas esse é um efeito secundário. Essa não é a missão principal. Perfeito. É uma missão, a gente retribuir à sociedade a oportunidade de sermos médicos, né? Tão poucos conseguem, né, Cordioli? E isso que a gente está fazendo aqui, a gente está ajudando. Sim, eu acho que nós criamos o Saúde a Sério para os nossos pacientes porque começou de uma conversa minha com o Henry, que é outro fundador, que a gente não aguentava mais explicar para pacientes que tinham aborto de repetição e que não tinham trombofilia, que tomar Clexane por tomar, né, usar Clexane anticoagulante, não aumentava a chance de vir, aumentava risco. Porque a gente, infelizmente, tem gente que divulga e faz servir, inclusive prescreve à distância. E a gente estava cansado de receber no consultório o efeito colateral, que era pacientes que não precisavam usar, e aí ter a complicação, e a gente tem que lidar com a complicação, um atraso de tratamento, uma outra perda porque não está tratando correto na moda de usar um anticoagulante quando não precisava. Então, e aí a gente criou. E vem em conta o que você também acha. Por que você criou um Instituto Vencendo o Câncer? Foi na mesma missão? Assim, o Vencer o Câncer, ele começou, já tem mais de 10 anos, e a primeira plataforma, o primeiro projeto, a base, foi criar um portal educacional robusto de informação sobre prevenção, diagnóstico e tratamento de câncer. Por quê? Porque a gente queria democratizar a informação. A gente queria que a informação de ponta chegasse de um jeito fácil, simples, transparente, para qualquer um. Independente se a pessoa tem escolaridade primária, se ela fez faculdade, se ela mora no norte, nordeste, sudeste. Então, essa foi a primeira base do Instituto. Entendendo, como segundo passo, que informação sozinha é insuficiente. Então, não adianta você falar para alguém, olha, Eduardo, eu vou te contar uma coisa. Você viu lá no portal que você tem esse diagnóstico, que esses são os tratamentos mais incríveis, mas, infelizmente, eu tenho que te dizer que você não tem direito a nenhum desses remédios. Então a informação só, ela não é suficiente. Daí a gente partiu para uma segunda fase,
que foi a fase de políticas públicas. Então, a gente criou e trabalhou projetos de políticas públicas que impactaram milhares de brasileiros por ano, né, em acesso. E agora a gente tem um projeto que é maravilhoso, onde a gente seleciona hospitais do SUS que tem uma alta densidade populacional naquela cidade, naquela região, e que tem, por consequência, um alto volume, e nós capacitamos aquele hospital do SUS, além de prestar assistência, que muitas vezes os colegas são muito competentes, mas não têm acesso à tecnologia, e a gente transforma aqueles hospitais em centros de pesquisa de ponta. Ou seja, a gente consegue selar, dar um selo de qualidade, e protocolos de pesquisa da Harvard, do Memorial, do MD Anderson, começam a ser feitos naquele hospital em conjunto com esses hospitais americanos, dando acesso sem custo para mulheres e homens aos tratamentos mais incríveis que o mundo inteiro está estudando. Então, hoje nós temos 20 centros públicos criados pelo Instituto Vencer o Câncer em hospitais, na sua grande maioria, hospitais públicos. E estamos agora com o projeto de fazer isso para o resto do país. Então, a gente foi evoluindo no Instituto. Começamos com informação, que continua muito forte, mas entendemos que só informação não é o suficiente, e aí a gente vai evoluindo para áreas para tentar melhorar dentro do que a gente pode melhorar na situação de orçamento curto, de todas as nossas limitações na saúde pública, que a gente consegue melhorar a vida das pessoas, além de dar informação. Fernando, eu fico pensando aqui, né, olhando, ouvindo os seus afazeres. Você é médico oncologista de grandes hospitais. Você é professor e pesquisador. Um grande comunicador e tem pautas públicas importantes do Instituto Vencer o Câncer. Como é que você cuida da sua saúde? Qual que é a sua rotina fora tudo isso? De que maneira que você exerce o seu estilo de vida, né? Tudo aquilo que você fala, como é que você atribui isso na sua rotina? Então, assim, é super importante isso. Eu falo assim, que na vida a gente tem que ser... primeiro a gente tem que colocar, escrever no papel o que para nós é importante. Se eu falar para vários médicos o que para você realmente é importante, o que você sonha em ser daqui 5 anos, a grande maioria talvez não consiga escrever ou tenha dificuldade para escrever. Porque a gente vai tocando as coisas meio que sem pensar muitas vezes, piloto automático. Vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. Eu tento na minha vida colocar uma grade de coisas que para mim são de valor. E o que é de valor para mim? São coisas que me deixam vivos, não sobrevivendo. Porque sobrevivendo é a nossa meta básica, a gente tem que sobreviver. Sim. Mas tem coisas que são importantes para a gente, que nos dão prazer, alegria, motivação, que trazem um legado no futuro, sabe? Que tem sentido. E uma das coisas que eu coloco na minha grade é a questão da atividade física. Tá? Para mim, é absolutamente fundamental. Porque se eu não colocar numa ordem de importância isso, vai ter sempre alguma coisa que vai ocupar os espaços e aí aquela coisa vai ficar sempre para trás, senão ela não vai acontecer. Então, assim, eu tenho um amor enorme pela minha profissão, né? Bom, vocês sabem disso, por assistir pacientes. Eu tenho um amor enorme pela pesquisa, né? Pela academia. Mas eu tenho, assim, uma clareza, além do amor pela família e pela minha vida pessoal, né? Eu tenho uma família hiper maravilhosa, que esporte, para mim, é uma das grades, na minha grade de valores, das mais importantes. Então, eu sou super organizado, né? Eu começo a atender 4 da manhã todo dia, o consultório, mas também sou organizado para voltar todo dia para casa às 5h30, 6 da tarde, antes do sol se pôr, para ficar com minhas crianças pequenas. Eu tenho uma filhinha de 2 anos e 7 meses e um filhinho de 1 ano e 4 meses, estamos ainda querendo ter mais um. Então, assim, eu volto porque, assim, eu tenho o meu lado de pai dedicado, né? Quer dizer, e levo minha filhinha no colégio 3 vezes por semana. Mas nessa rotina pesada, eu coloco o esporte quase todo dia como algo que é uma prioridade para mim. Então, atividade física para mim, quase todo dia eu faço, porque para mim funciona como se fosse literalmente uma parte vital da minha rotina e do meu bem-estar.
Você distribui essa atividade física de maneira científica, assim? Você se preocupa com aquilo, é bem organizado dessa maneira? Não, ganho de massa aqui, aeróbico. Como é que, de maneira prática, como é que você distribui a sua atividade física para as pessoas entenderem como fazer? Assim, cada um, obviamente, tem um objetivo, um preparo físico, uma idade, mas assim, eu tenho a felicidade de poder contar com duas pessoas que trabalham, que me orientam, né? Então eu tenho dois personagens, né? Que são, bom, são meus amigos hoje, que me dão aula já há um bom tempo. Eu adoro correr, eu sou corredor, né, de corridas de distância, tá? A gente estava conversando um pouquinho antes, né, que vai ter uma maratona daqui 2 meses para fazer, mas para poder fazer uma maratona você tem que estar fazendo musculação, tem que estar fazendo alongamento, sabe? Então não é assim, vamos dar uma corrida. Tênis também, né, que o Eduardo gosta de jogar. Mas assim, o ponto é o seguinte, que acho que independente da atividade física, né, cada um gosta da sua, eu acho que essa é uma coisa que todos deveriam fazer. Mas a gente só vai conseguir fazer todo dia ou quase todo dia se a gente colocar isso como algo que no nosso coração é importante. Hum. Porque, veja, a vida de todo mundo é, independente do que cada um seja, pode ser um advogado, pode ser um técnico de voleibol, não importa. Assim, a vida de todo mundo está cheia de coisas. Então, se a gente deixar aquilo meio tipo, não é uma coisa que eu estou muito afins ou que eu dou muita importância, alguma coisa vai entrar no meio daquele espaço. Então, a minha sugestão, assim, para todo mundo que está nos vendo é façam alguma coisa. Mas façam. Nem que seja uma caminhada de 30 minutos por dia. Isso já é importante. E o exercício físico, ele reduz o risco de câncer em pelo menos 20 a 30% dos 13 tumores mais comuns. Mas além disso, tem um estudo recente publicado no New England Journal, de 2 anos atrás, um estudo com quase 900 pacientes, onde um grupo, todos tiveram o mesmo tumor e a mesma fase, mesma cirurgia, mesma quimioterapia preventiva. O grupo que fez atividade física por 3 anos teve uma redução do risco de morte ao redor de 30% a mais do que o grupo que não fez, de morte ou de recorrência. 30%. Ou seja, é gigantesco isso. Chega a ser mais até de alguns tratamentos que a gente prescreve, né, Fernando? Exato. Só que vem como a mais, né? O Sim. tratamento reduziu, porque os dois braços receberam químio, mas o que fez exercício reduziu 30% a mais. E exercício físico é uma coisa que não custa dinheiro, não custa tecnologia. Sabe, você teoricamente, assim, não precisa comprar nada de muito diferente. Tô falando de exercício de coisas assim, sabe? Uma corrida, um futebol, um tênis, uma caminhada, uma bicicleta. Então, é uma coisa que está na nossa mão, tem 1 milhão de benefícios. A pergunta é por que a gente não faz mais? E eu acho que essa é uma coisa assim que talvez os nossos governantes deviam trabalhar muito mais, entendeu? Quer dizer, criar estrutura para as pessoas fazerem mais esportes, criar incentivos, orientarem da importância. Porque é uma coisa que está aqui, está na nossa mão. A questão do exercício físico, até trazendo para encaminhar para o nosso final, é que a gente sabe também, né, Fernando, que o exercício físico nem sempre ele consegue acompanhar o processo de emagrecimento. Então, de maneira bem técnica e científica, pacientes obesos que praticam exercício físico, por si só a gente não pode garantir que eles terão uma perda de peso expressiva. Por que eu estou trazendo isso? Trazendo a demanda hoje da ciência com as canetas emagrecedoras, que você fala bastante, fala muito bem, e a relação das canetas com o câncer. É algo que está sendo muito demonstrado. Queria, se você puder, nos trazer um panorama sobre relação das canetas antes do câncer, durante o câncer, pós-câncer. Dá para a gente fazer essa correlação? Dá. Então, assim, isso eu falei bastante nas redes sociais do Instituto Vencer o Câncer, para as pessoas é o vencerocâncer.org.br. E a minha rede social é @dr Dr. Fernando Maluf, eu também falei um montão disso. Obesidade é um fator de risco inequívoco para câncer. Hoje, obesidade com dieta e falta de exercício matam mais gente do que os casos relacionados ao cigarro. E são responsáveis por equivalentes números de casos de câncer no mundo. Porque antigamente a gente falava assim, câncer, cigarro como o grande vilão. Sim, ainda é um grande vilão. Mas as pessoas, o Brasil, nos últimos 40 anos, aumentou o número de pessoas obesas em 10 vezes mais do que era. E é o mundo desse jeito. Porque hoje comida ruim é comida barata. A gente fala assim, tem que comer bem.
A população não tem dinheiro para comer bem. Comer bem custa caro. Orgânico custa caro. Né? Então aí o governo vai ter que trabalhar incentivos para aumentar os impostos de comidas ruins, como de bebida, como de cigarro, e baixar preço de comida boa. Mas entendendo essa questão da obesidade como um fator inequívoco para câncer, e grande parte dos cânceres, câncer de mama, câncer ginecológico, câncer do aparelho digestivo, cânceres urológicos, aumenta tudo praticamente. Então, perder peso, além dos vários benefícios para melhora de gordura no corpo, diabetes, sentir melhor, além da questão de estar fisicamente melhor ou autoestima, reduz risco de câncer. Essa redução de peso, na época da bariátrica, então teve 2 estudos com bariátrica que mostraram que quem faz bariátrica versus quem não faz, reduz o risco de ter um câncer em 50%. Por quê? Porque independente do motivo da perda de peso, que no caso cirúrgico, isso é muito importante. E as canetinhas, né, que são os agonistas do GLP-1, foram estudadas também. E elas reduzem o risco de câncer, que varia. Né? Câncer de ovário reduz em mais 50%. Câncer de esôfago em 60%. Outros tumores todos reduzem. E tem aquela fake news que fala que câncer de pâncreas aumenta. A priori não. A priori em todas as análises é que essas canetinhas podem dar, às vezes, pancreatite, mas não reduzir o risco, não aumentar o risco de câncer de pâncreas. Então, as canetinhas, para quem tem indicação, elas, por diminuírem o peso, elas reduzem risco de câncer, como é feito com a bariátrica, só que cirurgicamente. E importante, em pacientes oncológicos, alguns estudos sugerem que perder peso através dos agonistas do GLP-1 ou canetinhas também podem melhorar a evolução do tratamento e dos resultados. Então, outra vez, não estou falando para quem não precisa de usar um agonista, usar. Mas para quem precisa, claramente essa pessoa vai ter um risco menor de câncer no futuro. E se ela tiver câncer, talvez ela tenha um prognóstico melhor a despeito do tratamento, quer dizer, além do tratamento feito. Perfeito. É a ciência, né, Cordioli, trazendo benefícios. Eu acho que essas canetas, elas vêm com esse efeito anti-inflamatório tão importante, né? Melhorando a sensibilidade à insulina, tudo isso. E foi criado para perder peso, é para isso que serve. Foi criado para pacientes diabéticos, ok, mas os benefícios extrapolam o que a gente está imaginando. Parece que cada vez mais os dados são melhores, né, Fernando? Você acha que um dia a gente vai trazer as canetas para o nosso, falar que tá dentro do arsenal oncológico para pacientes que tiveram câncer e são obesos? Eu não tenho dúvida, eu acho que hoje já é. Eu também acho. Porque é um adjunto. Do mesmo jeito que o exercício físico. Então, o melhor tratamento possível, mais exercício, talvez o prognóstico melhore. Talvez mais a canetinha, né? Os endócrinos não gostam que a gente fale de canetinha. Eu falo agonista do GLP-1. Talvez melhore mais ainda o prognóstico em quem é obeso. Não é tão claro ainda, as pesquisas estão sendo feitas, mas tudo caminha para essa direção. Os estudos não sugerem que as canetinhas pioram em nada. Talvez melhorem. Então eu acho que a gente vai juntando estratégias para chegar no melhor resultado possível para as pacientes e para os pacientes. Perfeito. Alguma consideração? Uma pergunta última, já passamos do tempo, só uma pergunta que eu tenho, ouvi você falar, realmente é fantástico. Você comunica muito bem, inclusive hoje eu vou fazer exercício físico. Você me convenceu 100% que eu preciso colocar exercício físico no coração. Acho que é essa palavra que me faltava. Eu te agradeço, depois eu acerto a consulta, viu? Mas a grande questão é meditação, espiritualidade. Ajuda no momento, não só na prevenção, mas no momento que você está doente com um diagnóstico de câncer. Você percebe que os seus pacientes que têm mais fé, estão menos ansiosos ou dormem melhor, eles têm um resultado melhor do que aqueles que ainda não têm essa definição, essa fé, essa segurança espiritual? Esse foi um tema, uma vez, um programa que eu estava no Bem-Estar e que, por coincidência, foi o dia que o Papa chegou no Brasil e estava a caminho de Aparecida. Então o tema, por causa, acho que dessa questão do Papa, né, foi exatamente essa, né, do último Papa, antes agora desse atual. E eu fui levantar a literatura. Os estudos de fé e câncer mostram que pacientes com fé, eles têm uma percepção
de sintomas e efeitos colaterais menor, uma aderência maior ao tratamento. E isso são coisas que podem melhorar eventualmente a evolução. Tem até alguns estudos, claro, muito preliminares, né, que sugerem que a questão de fé pode ter alguma alteração na melhora da imunidade em relação a pessoas completamente descrentes. Mas são coisas muito preliminares. Mas pessoas com fé, ou pacientes com fé, fé não machuca, fé não atrapalha. Isso pode ser uma ótima propulsão para as pessoas lidarem melhor, performarem melhor e caminharem de um jeito mais suave. Então, o que eu falo para meus pacientes? Tenham fé, mas façam o seu trabalho. Deus tem que ajudar muita gente nesse mundo. Então, tira um pouco do peso dele e a gente constrói a nossa parte. Então, reza, acredita, mas assim, faça a tarefa de casa. Não só tenha fé e não faça o que você pode fazer, o que você deve fazer para melhorar o teu resultado. Então, é um trabalho em conjunto, eu diria. Não dá para colocar tudo na conta de Deus. Sensacional. Bom, Fernando, suas considerações finais, o que você quiser, o espaço é seu. Não, eu super agradeço esse bate-papo com meu amigo Eduardo, Daniel. As pessoas que querem ter essas informações de câncer, o vencerocâncer.org.br é uma incrível fonte de informação, ou no meu Instagram, que é o DR, Dr. Fernando Maluf. @DR Fernando Maluf, não doutor, @DR Fernando Maluf. Você vê que eu não estou muito... E eu acho que é isso, a gente tem que trabalhar bem a informação, acho que ajuda pessoas, motiva pessoas, inspira pessoas, mas acho que o mais importante de tudo, né, tem uma coisa que é inegociável, que é essa saúde. A saúde não é negociável. E saúde, diferente de outras coisas, quando ela quebra, é muito difícil de consertar do mesmo jeitinho que era antes. A parte boa é que tem muita coisa que depende da gente. Essa é a parte boa. Não dependo de ninguém para poder me manter no peso, fazer meu esporte, seja qual for a intensidade, para não fumar. Ninguém me obriga a fumar. Para beber todos os dias, ninguém me obriga a fazer isso. Para tentar ter uma cabeça boa. Então, tem muita coisa que depende da gente. Portanto, a gente tem um bom controle da nossa vida, da nossa saúde. Então, depende da gente preservar o bem maior, que é ter e manter saúde. Acho que essa, para mim, é a mensagem final para as pessoas. A gente fica tão preocupado com tantas outras coisas periféricas, mas esquece que você pode, literalmente, assim, ter tudo na vida. Mas se você não tem saúde, você não tem mais nada. E eu acho que é importante entender essa equação. Edu? É fantástico, né? Não é à toa, porque a gente acho que escolheu a pessoa certa para falar sobre estilo de vida e uma doença que a gente não gosta nem de falar, que é câncer, né? E Maluf, muito obrigado de coração. Eu sei que tempo, depois de saúde, tempo é a coisa mais preciosa que nós temos e você dedicou um tempo para estar com a gente. É uma dívida enorme que eu tenho com você. Muito obrigado. Fernando, um prazer tê-lo aqui. Hoje, às vezes, a gente tem medo de ouvir programas sobre câncer, né? Medo da gente ficar apavorado. Mas hoje aqui foi discutido que o seu protagonismo com a sua saúde é inegociável e que a sua longevidade vai depender muito de você. O Dr. Fernando falou que a ciência está evoluindo e muito para quem tem acesso a ela, infelizmente nem todos têm, e que fé nunca atrapalha. Puxa vida, esses dados tão importantes no programa sobre oncologia com o Dr. Fernando Maluf. Muito obrigado pela sua atenção aqui no Saúde a Sério. Você pode confiar, as informações são baseadas em evidência científica, com equilíbrio, por pessoas que levam a medicina muito a sério. Até o próximo episódio.